mas sim por causa da população que vai de outros países, principalmente dos países mais pobres, para ir morar nos Estados Unidos. Brasil, somos hoje a quinta maior população do mundo. Até 2040, 2050, vamos perder esse posto, vamos para quinto lugar, porque nossa população está diminuindo bastante. Não é que está diminuindo, o ritmo de crescimento está diminuindo. Para a gente manter a população, a gente precisa de 2 filhos por mulher. No Brasil está tendo 1,9. A tendência é que daqui a 10 anos seja 1,5 filho por mulher. Daí as mulheres vão ter um filho inteiro, uma perna, vão ter um filho inteiro, um braço, um pescoço, vão escolher se quer da cintura para cima ou da cintura para baixo. Explosão demográfica, minha gente. A população mundial, ela até 1800 nós éramos apenas 1 bilhão de pessoas. Em 1927 nós chegamos ao 2º bilhão, então levamos 123 anos. Aí em diante, minha gente, o povo começou a trabalhar de um jeito, a população mundial começou a crescer de uma forma absurda. Os motivos não é só por causa disso, tá, gente? Aqui começaram a melhorar as condições de vida, as condições de saneamento básico, a tecnologia, vacinas. Por incrível que pareça, minha gente, as pessoas morriam por gripe, as pessoas morriam por causa de piolho, de sarna, por não tomar banho. O nono chegava em casa, lá da lavoura, estava lidando com as vacas, dava uma batida na mão assim, entrava para dentro de casa e comia tudo lá o que a nona tinha feito. Isso bobeia até a nona, né? Porque gostavam de fazer filho aos montes, não sei como é que achavam tanto tempo para fazer filho. Aí em seguida, gente, começou a aumentar a população. 32 anos, 15, 13, 12 e 12 anos, aumentou 1 bilhão de pessoas. Nós temos 3 cenários possíveis para o futuro. Que a gente projeta mais viável, que até 2100 a população mundial chegue até 10 bilhões de habitantes, 9,5, 10 bilhões. Nós estamos passando agora, é uma contradição, população aumentando, porém as taxas de natalidade estão diminuindo, principalmente em países como a Europa. Tem a Europa, gente, os países europeus estão tendo 0,8, 0,9 filhos por mulher, isso é muito pouco. Eles estão incentivando, tem políticas de incentivo de natalidade, onde a mulher pode ficar 4 ou 5 anos em casa cuidando dos filhos, para incentivar que as mulheres tenham mais e mais e mais filhos, para poder equilibrar a população, porque eles estão passando por um problema. Eles estão envelhecendo a população e não tem mais quem comece a entrar no mercado de trabalho para pagar a aposentadoria de quem está já aposentado. Isso foi o motivo da crise lá em 2011, na Grécia, depois na Itália, Portugal, Irlanda. Então, todos esses países entraram em crise. Um dos motivos foi esse, desajuste financeiro por causa da Previdência Social. Então, nós estamos tendo uma queda na taxa de natalidade. Por que a taxa de natalidade está diminuindo? Não é por causa da televisão, tá? É outro motivo. O motivo principal é a entrada da mulher no mercado de trabalho, o custo de vida que está ficando mais alto. Eu já contei para vocês do sapato do meu pai, né? O meu pai ganhou o primeiro sapato quando tinha seus 10, 12 anos, quando fez a primeira comunhão. Ele botava o sapato debaixo do braço quando ia para a igreja, chegava na igreja, lavava os pés, colocava o sapato e entrava na igreja. Terminava a reza lá, botava o sapato debaixo do braço e ia para casa pé descalço. Aquele sapato passou por todos os irmãos dele. Esses dias me perguntaram se o sapato ainda estava comigo. Eu disse que não, né? Claro, já não serve mais. O pezinho cresceu. Mas isso mostra que hoje é muito mais difícil criar um filho do que antigamente. Além disso, a mulher no mercado de trabalho é o melhor anticoncepcional que existe. Mulher trabalhando não faz filho, porque ela tem que cuidar dos afazeres lá da sua empresa e não dos afazeres domésticos, como a nona fazia antigamente. A nona cuidava, a função dela era cuidar dos 12, 13, 14, 20 filhos que faziam. Os métodos anticoncepcionais, os desejos de consumo, viagens, passeios, comprar casa, comprar carro, tudo isso é motivo para evitar que as pessoas tenham filhos. Maior acesso à informação. E as consequências disso, gente? Então foi aquilo que eu falei para vocês antes, que está havendo problemas na questão da Previdência Social.
Pirâmide etária, muita atenção com esse gráfico. Esse gráfico tem uma tendência forte de cair praticamente todos os anos, porque ele traz informações e requer de vocês interpretação. E o Enem, ele gosta de interpretação. Lembrem-se muito bem disso. O Enem é pura interpretação. Então as questões de geografia vão estar carregadas de mapas, vão estar carregadas de gráficos e de tabelas. E a resposta vai estar ali para vocês. Antes de eu explicar o gráfico, eu vou dizer para vocês como é que a população mundial ela é dividida. Ela é dividida em jovens, adultos e idosos. Jovens são pessoas com 0 a 15 anos. Pode variar um pouco essa classificação, pode ir de 0 a 19, isso não é fixo. Adultos são de 15 anos até os 65, também varia um pouco. Dos 65 em diante, aí são os idosos. Essa pirâmide etária aqui, ela representa uma região de países subdesenvolvidos, aonde eu tenho alta taxa de natalidade. Olhem aqui, ó, um monte de pessoas jovens. Por quê? Porque nasceu bastante. Já aqui, conforme vai aumentando a idade das pessoas, elas vão morrendo. Então me mostra uma baixa expectativa de vida e uma alta taxa de mortalidade. E se nós chegar aqui em cima, vocês vão ver que quase não tem ninguém. Então as pessoas quase não chegam lá nos 60, 70 anos. Isso aqui mostra a expectativa de vida muito baixa, como era o Brasil lá na década de 40, quando nós tínhamos uma expectativa de vida de 41 anos. Isso é pouco, minha gente. Hoje o Brasil está com uma expectativa de vida de um pouquinho mais de 74 anos. Já países da África estão com 40 anos, mas tem países melhor do que o Brasil. Tem o Japão, por exemplo, são 86, 87 anos de expectativa de vida. Então, essa é a pirâmide etária de países subdesenvolvidos. Agora vamos à pirâmide etária dos países desenvolvidos, que para mim já não é mais uma pirâmide, parece mais um vaso, né? Tem uma base estreita, ela é gordinha no meio e o topo mais largo um pouco. Quais são as características que características ela mostra para nós? Primeira coisa, baixa taxa de natalidade. Ela mostra boa qualidade de vida, porque as pessoas aqui praticamente não morrem, né? Vão morrer lá quando estão velhinhas. A expectativa de vida alta, então, e isso então é a característica de país desenvolvido. O Brasil não, mãe de Deus. Alguém quer isso aí? Faz um sorteio, André. Gente, pirâmide do Brasil agora não é nem em uma situação nem na outra. Ela está no meio termo. Olhem o que era a nossa pirâmide em 1960. Era uma pirâmide de país subdesenvolvido. Atualmente estamos mudando. Base está estreitando, está ficando gordinha aqui, e o topo está ficando cada vez mais largo. Em 2050 teremos uma pirâmide de país desenvolvido. Tomara que a economia também, né? Nós passaremos por um bônus demográfico. O que é esse bônus demográfico? O governo não precisa nem investir muito agora nas crianças, nem investir tanto nos idosos. Mais adiante ele vai ter que investir muito em idosos. Então, a maior parte da nossa população agora nos próximos 30 ou 40 anos é uma população em idade ativa, dos 19 anos em diante. Então, pode botar essa turma para trabalhar, que vai render para o Brasil, vai trazer lucro. Então, a economia brasileira pode se desenvolver muito nos próximos anos, se houver um bom direcionamento da nossa economia. Só voltar um pouquinho aqui. Expectativa de vida do brasileiro, então, foi aumentando bastante, já falei sobre isso. Nós temos uma diferença muito grande entre a expectativa de vida do homem e da mulher. O homem vive menos, mas também, né? Gurizada, mete tudo quanto é tóxico na cabeça. Se embebeda por aí, se mata de cara. E além disso, depois que vira uma certa idade, não vai no médico. Então é obrigado a morrer antes mesmo. Aí deixa as tatinhas bem novinhas ali, ó, com 76 anos, tudo vivo. As mulheres vivem um pouco mais porque se cuidam mais, se expõem menos a trabalhos forçados e, por consequência, por se cuidarem um pouco mais, também vão viver mais. Assunto quase que garantido na prova de vocês: imigração.
Tem várias coisas que podem ser cobradas na parte de imigração. Eu vou abordar uma delas aqui. Lembrar vocês de uma coisinha aqui. Tem aumentado muito a vinda de imigrantes para o nosso país, seja imigrantes legais ou ilegais. Muitos deles estão vindo de Bangladesh, Gana, Senegal e Haiti. Um pouco por causa da Copa do Mundo, mas boa parte disso também tem acontecido porque o Brasil está melhorando sua economia, isso está sendo atrativo, as pessoas estão procurando o nosso país. Nosso país é conhecido mundialmente pelo futebol, por ter mulher bonita, aqui tem bastante, tem um monte de piá feio também. Também é conhecido pelas pessoas, tem uma ilusão de que o nosso Brasil não tem distinção racial, mas tem, é uma coisa meio velada, mas tem. Mas aquela ideia do Pelé, negão, jogando futebol e todo mundo convivendo bem com ele, passa a imagem para os povos africanos que tem aqui uma cultura de não agressão às pessoas que vêm de fora e também não agressão às raças. Mas infelizmente não é essa a realidade que nós temos no país. Muitas pessoas estão pedindo refúgio no Brasil, olha aqui, aumentou 800% nos últimos 4 anos. Por que pedir refúgio? Porque quando uma pessoa pede refúgio, o país não pode negar, então automaticamente ele vai estar aqui dentro. Só que, claro, depois vai ser julgado isso. Então é muito complicado. E essa situação tem aumentado muito no Brasil e pode ser cobrado algo sobre isso para vocês. Passa aqui embaixo. Efeito estufa, problemas ambientais, gente. Problemas ambientais é certo que vai cair 1 ou 2 questões na prova de vocês. Agora eu vou brincar, vou jogar meu dedinho de novo. Duvido, jogo meu dedo minguinho, como cai questão sobre problemas ambientais, seja em geografia, biologia, química ou física. Numa dessas, ou até mesmo em português, pode cair um problema ambiental lá para vocês. Os principais problemas que nós temos são efeito estufa e lixo. Um desses, de certeza, vai estar nas provas de vocês. Mas efeito estufa, gente, é tão falado, a semana estavam falando sobre ele, hoje mesmo estava nos noticiários, era só o que falava sobre aquecimento global e efeito estufa. Vocês sabiam que efeito estufa é algo natural do nosso planeta? O nosso planeta, sim, eu contei para vocês, né? Cara de pau. O nosso planeta, gente, ele tem atmosfera. A atmosfera deixa entrar a luz aqui em amarelo, 47% da energia do Sol que vem em direção ao nosso planeta entra na Terra, o restante vai embora. Só que essa temperatura entra, mas não vai toda embora, ela fica no nosso planeta aqui mantendo uma temperatura média de 15 graus centígrados. Se nós não tivéssemos a atmosfera, durante o dia seria muito quente e durante a noite seria muito frio. Seria mais ou menos como é na Lua, porque não tem atmosfera, então acontece isso. E a temperatura média seria de menos 18 graus. Vocês viram, né? Gases que provocam o efeito estufa, gente. Os principais gases são dióxido de carbono, CO2, o óxido nitroso, metano e o vapor d'água. O dióxido de carbono vem lá da queima dos combustíveis fósseis, vocês sabem disso, né? Que o petróleo, o carvão mineral, o gás liberam CO2 para a atmosfera. A queima de matéria orgânica também provoca esse problema. Madeira, árvore, vai tudo CO2 para a atmosfera. O gás metano, minha gente, chamar a atenção de vocês, que vem do apodrecimento de qualquer coisa, de qualquer matéria orgânica, ele se transforma em metano e vai para a atmosfera. Inclusive, eu brinco com o pessoal que o peido da vaca, o roto da vaca, ele provoca esse problema. Inclusive, foi cobrado numa prova de vocês. E o Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo. Um dos maiores, não, o maior. Nós temos o segundo maior rebanho do mundo. Ficamos atrás apenas da Índia, porque lá, na Índia, a amiguinha vaca de vocês, ela é um animal sagrado, então vocês não podem surar aquela inimiga de vocês, aquela que roubou o namorado de vocês, porque ela é um bicho sagrado lá na Índia. Aqui no Brasil vocês podem esfolar ela, tá? E o vapor d'água, ele também interfere no efeito estufa. Por isso que esse ano de El Niño, depois eu vou falar um pouquinho mais, ano de El Niño, nós vamos ter um aquecimento maior. Esse ano vai ser muito quente, porque tem maior evaporação, esquentou as águas do Oceano Pacífico, evapora mais, esquenta ainda mais a atmosfera e provoca chuva aqui no Rio Grande do Sul e seca lá no Nordeste, minha gente.
Dados que comprovam o aquecimento global. Se alguém duvida que o aquecimento global existe, é só olhar essa figura. Olha lá em 1700, 1800 como é que era. E olha o que foi acontecendo, minha gente. Então, inquestionável a questão do aquecimento global. Por exemplo, aquela que o André estava usando agora, eu acho que ele devia estar se sentindo um pouco desconfortável com aquilo, né? Pelo menos eu acredito. Pior se não tivesse. Outro problema que vai cair quase garantido para vocês é o lixo, gente. Esse ano o governo federal, ele colocou em prática uma legislação que diz que todos os municípios do nosso país precisam recolher o lixo e acomodar em lugares adequados. Até então era uma bagunça. 75% do nosso lixo ia para os lixões. E o lixo provoca um monte de problema. Ele provoca mau cheiro, provoca poluição das águas, poluição do solo e poluição atmosférica, que produz o gás metano que nós falamos agora há pouco. O ideal, minha gente, é não colocar nos aterros sanitários, nos lixões. É colocar nos aterros sanitários. O que é um aterro sanitário, gente? Aterro sanitário é um local apropriado, um local preparado para receber o lixo. Primeira coisa, a gente tem que cuidar com o consumismo. O consumismo é o que faz as mulheres terem aquele roupeiro cheio de roupa que nunca usou. Duvido que tenha alguma aqui que não comprou uma blusinha, achou linda. Aquela sem vergonha da vendedora disse que tinha ficado maravilhosa. Chegou em casa, aí fiquei gorda. Aí pendura lá no cabide e deixa, e esquece dela lá. Isso é consumismo, minha gente. E é comum no nosso planeta. E o pior é o seguinte, a gente extrai matéria-prima, a gente utiliza a fonte de energia, a gente polui o ar e depois ainda não recicla. Se a gente reciclar, minha gente, nós vamos evitar de largar lixo, vamos evitar de consumir energia e vamos manter mais matéria-prima. Dá um beijo no André ali que ele está de batom, para tirar esse batom. No dente? Gente, o ideal nisso aqui, então, o que é? É eu criar aterro sanitário. Aterro sanitário é um lugar onde eu coloco areia, brita, pedra, coloco argila, compacto tudo, coloco uma lona por baixo e daí sim eu começo a colocar o lixo em cima. Mas aquele lixo que vai para ali é um lixo separado. Eu vou fazer a separação do lixo seco e do lixo orgânico. O que puder virar adubo vai para compostagem. O que puder ser reaproveitado vai para reciclagem. Aquele lixo que não serve para nada é que vai para o aterro sanitário. Aí vai sendo acomodado naquele local e começa a criar um produto muito problemático. Gravem esse nome, chorume. O chorume, minha gente, é um líquido preto que sai da sacolinha de lixo e fica acumulando. Então o chorume deve passar pela decantação. Vocês já devem ter visto, já devem ter feito a experiência lá na terceira, quarta série, de colocar água dentro de um recipiente, colocar solo, colocar terra e mexer. Quando mexe, mistura tudo. Deixa um tempinho parado, a terra começa a se depositar no fundo do copo. O mesmo acontece nos açudes de decantação de um aterro sanitário. A água vai sair praticamente limpa, não limpa, mas vai melhorar a qualidade e vai ser possível largar ela no rio. Biomas brasileiros.